Hello, guys! One tip more! Vim de esperança hoje pra vocês, né? Yellow. Pra vocês terem muita esperança em passar no Enem, que eu sei que vocês vão passar. Então, nós temos aqui, choose your studies material. Ou seja, escolha seu material de estudo. Como é que eu vou escolher meu material de estudo para as questões de língua inglesa? 5 questões de múltipla escolha, que tenha A, B, C, D, E. Então, são essas as questões que você vai escolher. Diferentes linguagens, textos verbais, como também não verbais. Diferentes textos textuais, isso aqui eu falei na outra dica, né? Em que nós vamos falar sobre poemas, músicas, etc e tal, revistas. Os enunciados das questões até o ano de 2019 estão escritos na língua portuguesa, ou seja, escolha questões que estejam na língua portuguesa, os enunciados. Se tiver em inglês, não faz parte do Enem. Mais interpretação do que aspectos gramaticais. Então, se envolva mais nas interpretações de textos, de charges, de cartoons, de tirinha, do que da gramática em si. A gramática precisa ser estudada se você não tiver afinidade. Mas o que vai pedir no Enem somente será interpretações. Então é isso aí, gente. See you next tip. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor James, professor de matemática do SESC, né? Trazendo para você mais uma dica que você vai fazer vestibular e o Enem. Vamos à dica de hoje, vamos lá. Tá aí a função exponencial, a famosa função exponencial, né? Lembrando, a função exponencial é inversa da função logarítmica, tá certo? Você tem em azul aí a definição, a lei, né, de formação da função exponencial, a elevado a x, tá certo? Esse x é o domínio, ele tem que ser um número real. E a elevado a x, que representa a questão da imagem, é um número positivo, tá bom? Observe esse A aí, ó, essa base, ela tem uma condição, ela tem que ser positiva e diferente de 1, ok? E aí você tem abaixo aí, à sua esquerda em verde, a função decrescente, e à direita a função crescente, né? Para a função ser decrescente, observe que o A tem que ser um número entre 0 e 1. E para ser crescente, a base tem que ser maior do que 1. Em relação ao gráfico, mais uma vez, observe aí o gráfico aí, intersecção com o eixo Y, né? Essa função aí intersecta o eixo Y no ponto 0, 1, ou seja, em 1, ok? E aí, por último, você tem essa igualdade aí embaixo, né? A elevado a x igual a elevado a y, onde x é igual a y por conclusão. Por quê? Porque você tem uma função injetora, ou seja, você resolver a equação exponencial, o que é que você tem que fazer? Desconsiderar a base e igualar os expoentes. E mais uma dica, usar as propriedades de potências vistas no ensino fundamental, ok? Então tá aí a dica para você. Obrigado e até a próxima. Obrigado. E aí, pessoal, belezinha? Mais uma vez, nós aqui do SESC com uma dica quentíssima para vocês, tá? Então é só nos acompanhar nas redes, beleza? Hoje nós vamos ver aqui em geografia a questão da população economicamente ativa, tá certo? E aí, é claro, coloquei a idade de 15 a 65 anos, composta por ocupados, que são aqueles que exercem alguma atividade remunerada ou não, tá? E os desocupados, que são aqueles que trabalharam recentemente e estão há pelo menos 30 dias à procura de emprego, ou seja, fizeram algum esforço mínimo para conseguir emprego, algum esforço mínimo, tá? E aí essa população economicamente ativa é dividida em setores, tá? Aí nós temos o setor primário, tá? Que é composto pela agropecuária relacionada ao campo, tá? A mão de obra é numerosa e barata e aí, é claro, predominou no Brasil até 40. Aí nós tivemos a crise do campo, a crise do café, tivemos aí também a mecanização do campo, empurrando essa população para a cidade, empurrando para o setor secundário, tá? Onde nós temos aí uma população atuando na indústria como operária.
tá certo? Em 80 ocorre essa robotização, empurrando essa mão de obra para o setor terciário, ok? Que é o que predomina no Brasil. Finalizando, no quaternário, é a mão de obra altamente qualificada, tá certo? Continue conosco aí nas redes, um abraço! Hola chicos y chicas, ¿cómo están ustedes? Aquí el profesor Ramírez, profesor de español, con unas dicas para UNEM. Vamos a hablar sobre la perífrasis. ¿Qué es la perífrasis? La perífrasis es la unión de un verbo auxiliar con el infinitivo o gerundio de otro verbo. Por ejemplo, cuando yo digo voy a trabajar en casa, yo estoy usando el verbo ir y el verbo trabajar en infinitivo. Cuando yo digo estamos haciendo un dibujo, estoy usando el verbo estar con el gerundio y cuando digo tuve que salir muy temprano, estoy usando el verbo tener y el verbo salir en infinitivo. ¿Tá? Entonces, ¿cuáles son las principales perífrasis que tenemos en español? Observen, para expresar una intención futura se usa el verbo ir en presente indicativo, la preposición a y el verbo principal en infinitivo. Entonces, cuando uso el verbo ir, la preposición a y el verbo infinitivo, yo estoy indicando una acción futura. Por ejemplo, vamos a correr en la calle. Ya estoy indicando que vamos a correr en la rua. ¿Qué hora? No sé, después, más tarde, ¿no es? Cuando digo vamos a tomar un café, vas a tomar un café. Tenemos el verbo ir, la preposición a y el verbo tomar en infinitivo. Ahí está indicando una acción futura. Otro perífrasis que usamos es para indicar una acción en desarrollo, o sea, en desenvolvimiento. Usamos el presente indicativo del verbo estar más el gerundio del verbo principal. Por ejemplo, los chicos están jugando en la cancha. Témbrese que a terminación ando y yendo pertenecen al gerundio. Entonces, cuando digo los chicos están jugando en la cancha, los garotos están jugando en la cuadra, ¿no es? Yo estoy escribiendo una carta. Estoy escribiendo. Estoy usando el verbo estar y el gerundio del verbo escribir. Yo estoy indicando una acción en desarrollo, en desenvolvimiento. Y otro perífrasis que usamos es para indicar una imposición, ¿no? Impuesta por los otros, usamos el presente del verbo tener, la partícula que y el verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, tú tienes que pagar lo que debes. Observe, tenemos el verbo tener, la partícula que y el verbo pagar en infinitivo. Tendremos que hacer el trabajo. Ahí estamos usando el verbo tener también, la partícula que y el verbo hacer en infinitivo. Está indicando una obligación impuesta por los otros. ¿Tá? Entonces, esas son las principales perífrasis que usamos en español. Haga buen uso de ellas y úsenlas en el examen. ¿Ok? Olá, tudo bem com vocês? Professor Clóvis aqui e hoje a gente vai para uma dica de hidrostática. Mais especificamente, para a seguinte pergunta: por que os navios flutuam na água? Você já deve ter passado pela situação na sua vida de tentar afundar um corpo na água e ele sempre vir para a superfície quando você solta. Por que isso acontece? Porque do líquido vai surgir sempre uma força ascendente empurrando esse corpo para cima que a gente chama de empuxo. Observa essa animaçãozinha aqui, que o corpo, quando ele está fora da água, ele tem uma massa de 7 kg. Mas quando ele entra na água, ele aparenta ter só 4 kg. E por que isso? Porque o princípio de Arquimedes diz pra gente que o empuxo vai ser igual ao peso do líquido deslocado pelo corpo que entra nesse líquido, tá certo? E nisso a gente tira as chamadas condições de flutuação. Quando o empuxo ele é maior do que o peso, o corpo tende a flutuar. Quando o empuxo é igual ao peso, tende a ficar no lugar que você coloca esse corpo. E quando o empuxo é menor do que o peso, ele tende a afundar, tá certo? Para a gente treinar essa ideia, observa essa questão do Enem aqui, né? Um navio petroleiro é capaz de transportar milhares de toneladas de carga. Nesse caso, uma grande quantidade de massa consegue flutuar. Nessa situação, o empuxo é. Se o corpo está flutuando, é porque o empuxo é sempre igual ao peso.
tá certo? Se você coloca um corpo num líquido e ele afunda, o peso é maior. Mas se o empuxo é maior, ele vem para a superfície. Quando chega na superfície, ele iguala empuxo e peso. Ok? Espero que essa dica lhe tenha sido útil. Um abraço, até a próxima. Tchau. Fala, galera do Sesc! Tudo bem com vocês? Professor Paulo na área, deixando uma dica para o vestibular e Enem. Tranquilo, matériazinha de história. Já falamos de uma série de assuntos. Agora a gente está dando a ênfase em algumas coisas um pouco mais, tá certo, minuciosas. Olha só, uma situação que sempre aparece na prova do Enem também são as figuras, né, cara, de Dom Pedro I e Dom Pedro II e a interpretação que você tem que ter dessa figura, a contextualidade, tá certo, dessa figura. Não é fácil. Questões com figuras, na verdade, são as questões mais complexas que o Enem vai trazer pra gente. Então, a gente tem que, de certa forma, despertar a contextualidade, tá certo, tanto do governo de Dom Pedro I, quanto do governo de Dom Pedro II. Tranquilidade? Então, um viveu uma crise muito intensa na formação do Estado brasileiro. O outro, ele ascende politicamente num período muito tenso, o começo do segundo reinado, mas depois, cara, vai passar por um período um pouco melhor em função da expansão da lavoura de café, ok? E aí a gente vai ver o desenvolvimento da indústria, a imigração. Então é importante contextualizar para que você possa reconhecer melhor, tá certo, essas questões que trazem imagens. Não são simples, mas lembre de treinar questões que trazem imagens. E lembre, cara, de dar uma olhada tanto no primeiro reinado quanto no segundo reinado, nessas duas figuras. Lembrando que Dom Pedro II é o maior estadista da história do Brasil, pelo menos em tempo, 49 anos no poder. Ok? Fica a dica, tudo de bom, um abraço. Olá, sou o professor Josafá, aqui direto do Sesc, mais uma dica importante para você que vai participar da próxima edição do Enem. Veja na tela. Linguagens, códigos e suas tecnologias, o que necessariamente? Hoje falaremos sobre aposto. Olha, dicas importantes, e aí? Aposto. Na condição de termo acessório, o aposto permite ampliar, explicar, desenvolver ou resumir a ideia por termo que exerça qualquer função sintática. Muita atenção, o uso do aposto não na forma ou não só na forma da interpretação, da busca da compreensão no texto, mas é principalmente na produção de redação. Você precisa, na verdade, tomar muito cuidado com a questão do aposto quando vai escrever um texto. Às vezes, alguns colocam aposto dentro de aposto, e isso acaba por distanciar demais da base da escrita, ou seja, prolongar uma informação dentro da outra, pode levar o risco de errar e cometer aí um delito em relação à escrita. Veja só, observe, Paulo, estudante de Direito, foi aprovado na seleção para o estágio. A expressão estudante de Direito é o aposto do sujeito Paulo, obviamente, claro. Dizemos que o aposto é sintaticamente equivalente ao termo que relaciona porque poderia substituí-lo. Ou seja, a questão do aposto é aquela informação extra que, se quiser, você pode eliminar e não fará falta na construção textual. É apenas uma informação a mais que você queira dar na escrita ou informação a mais que você encontra na escrita. No mais, claro, boa sorte! Fala pessoal, mais uma dica poderosa do Enem pré-vestibular.
Galera, presta atenção. Nessas dicas que eu vou seguir para vocês agora, eu vou falar um pouco sobre intéfase, tá? Mitose, meiose, fazer um comparativo entre elas. Puxando para a intéfase, dividida em 3 períodos. Período G1, período de alta atividade metabólica, altíssima produção de proteínas. Período S, período em que a duplicação do material genético, duplicação do DNA, duplicação de cromatina. Não, lembre-se, você não utiliza o termo cromossomo aqui na intéfase, porque cromossomo é a cromatina condensada, tá? Cuidado com esses pegas. G2, período em que tem uma atividade, porém bem mais reduzida do que acontece no período G1, mas existe uma atividade metabólica com produção de proteínas mais lentas, tá? Importantíssimo a gente falar aí sobre a intéfase, porque ela traz todas as características do núcleo interfásico. Quais são essas características, pessoal? Presença de carioteca, presença de nucleolo, material genético descondensado na forma de cromatina. E falando em cromatina, nós temos as cromatinas na forma de eucromatina, alta atividade gênica, heterocromatina, atividade reduzida, baixa atividade gênica, ainda, por sinal ainda continua condensada. Então, quando se fala em cromatina, você tem ela na forma descondensada, chamada de eucromatina com atividade gênica, e na forma condensada, que são pedaços que ainda estão condensados, né, na forma de heterocromatina, que tem uma baixíssima densidade gênica. Beleza? Atividade gênica. Ok, pessoal, primeira dica passada para vocês, a gente está falando sobre intéfase, tá? Muito importante isso, porque você relaciona aí com o núcleo interfásico e com todas as características que o núcleo pode trazer. Contextualize isso aí, pessoal, vai ser importante para o seu Enem. Valeu, pessoal! Olá pessoal, novamente aqui o professor Alejandro, professor de Química do SESC, com mais uma dica para vocês estar afiado no Enem, tá? Vocês sabem que o átomo moderno ele é formado por 3 partículas fundamentais. Quais são elas? Temos o próton, o nêutron e o elétron. Lembrando que os prótons são carga positiva, os nêutrons não têm carga e ambos ficam no núcleo do átomo, e os elétrons têm carga negativa que ficam na periferia do átomo. Mas, para o átomo neutro, o número de próton é igual ao número de elétron, ou seja, as cargas positivas são iguais às cargas negativas. Mas, e como é que se formam os átomos com carga elétrica? Vejamos como é que se forma um íon. Observem aqui, nós temos aqui um átomo que tem 3 prótons, 3 cargas positivas, e 3 elétrons, que são as bolinhas vermelhas. Bom, quando esse átomo perde um elétron, ele fica com 3 prótons e 2 elétrons, ou seja, ele passa a ter carga positiva, tá? Quer dizer que o átomo com carga positiva é chamado de íon. Esse íon recebe o nome de cátion. Então, o cátion é o íon positivo. Agora, quando o átomo ganha elétron, ele fica com carga negativa. E aí você pode observar, temos 3 cargas positivas e 4 negativas, então predominam as negativas. Esse íon é chamado de ânion. Então, o ânion é o íon negativo. Então, de forma geral, como é que se formam os íons? Vejamos aqui. Os íons são átomos com carga elétrica. O cátion é o íon positivo e se forma quando o átomo neutro perde elétron. Então, se o átomo neutro perde elétron, ele fica positivo. Olha aí um exemplo. Nós temos o ferro mais 3. Significa que ele tem 26 prótons, porque os prótons são dados pelo número atômico, e 23 elétrons, ou seja, perdeu 3 elétrons, tá? O ânion, que é o íon negativo, é formado quando o átomo neutro ganha elétron. Aí temos o enxofre com carga 2-, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então ele fica com 16 prótons e 18 elétrons. Então gravem bem, íon positivo perde elétron, íon negativo ganha elétron. Ok? Até a próxima.